Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez eu por aqui com vocês, Joyce Vieira, estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor e aprendermos mais dele. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Dá uma curtida, compartilha, aproveita todo esse estudo para alimentar o seu coração com a palavra do Senhor. Vamos lá. Amém? Hoje nós seguiremos falando sobre uma mulher muito importante no Novo Testamento. Tendo sido citada nos 4 evangelhos, Maria Madalena vem a ser a primeira pessoa a quem Jesus se revelou após a sua ressurreição. Marcos 16, verso 9, parte A, diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Maria Madalena foi uma mulher de proeminência num período patriarcal. Período este no qual os homens tinham a preponderância. E aqui cabe ressaltar o fato de como Jesus tratava as mulheres com amor e sem depreciá-las. O seu sobrenome, na verdade, não era dado como hoje temos. Magadã era a vila onde ela morava. Então dizia-se Maria Magdalena, ou seja, Maria de Magadã. Assim podiam diferenciar esta Maria das outras Marias. Nome muito comum até os dias de hoje, não é verdade? Bom, esse pequeno lugarejo é citado apenas uma vez na Bíblia e está lá em Mateus 15, 39, diz assim: E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Lucas, em seu evangelho, apresenta a Maria, chamada Madalena, como aquela de quem haviam saído 7 demônios. E isso está escrito lá no evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 2. De igual forma, o evangelho de Marcos cita os 7 demônios que haviam saído dela. Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Está escrito em Marcos 16, verso 9, parte B. A possessão demoníaca envolve um estado de escravidão a um espírito maligno. Não se trata de um pecado propriamente dito, mas de um sofrimento. São pessoas atormentadas por espíritos malignos. E no caso de Maria Madalena, eram 7 espíritos no total. Sua condição era triste, pois não encontrava ajuda, ninguém que pudesse libertá-la. Ela vivia como uma prisioneira de aflições demoníacas. Sem dúvida, vivia em ansiedade, tristeza, depressão, solidão, vergonha. Quando falamos de Maria Madalena, normalmente nos lembramos desses relatos de Lucas e Marcos, que nos contam, o seu passado, não com o intuito de desmerecê-la, jamais, mas de mostrar o poder e a bondade de Jesus ao libertá-la. Sabemos que ela não foi a única a ser liberta. Com muita frequência, nós vemos relatos bíblicos lá nos evangelhos sobre homens e mulheres que eram trazidos até Jesus e ele os libertava das garras demoníacas. E assim lhes dava um novo viver. Assim foi com Maria Madalena. Ela foi completamente transformada pelo poder libertador do Senhor Jesus, o Cristo. Assim entendemos que não basta ter uma vida religiosa, só há libertação pelo poder do nome de Jesus. Ao ser liberta, Maria Madalena recebe vida nova em si. Gratidão. Gratidão era o que jorrava do seu ser por tamanho amor revelado por Jesus. Assim, Maria Madalena se torna uma seguidora fiel de Jesus Cristo, o seu Senhor. Ela estava sempre ao lado dos discípulos, ouvindo as ministrações de Jesus e auxiliando no seu ministério. Lá no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, versos 1 ao 3, vemos a seguinte declaração e eu vou ler para vocês. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens.
Sim, as mulheres estavam presentes e auxiliavam o ministério de Jesus. Eram mulheres discípulas de Jesus que o serviam com o seu trabalho e até com os seus bens. Mais uma vez percebemos o quão importante as mulheres são nas Escrituras e quão honradas elas são. Particularmente, Maria Madalena não se afastou mais do seu Senhor Jesus. Era uma discípula fiel e foi até o fim do seu lado. Relatos nos mostram que na celebração final da última Páscoa de Jesus, ela esteve ao seu lado e o seguiu lealmente até a cruz. Isso é maravilhoso. E não parou por aí, mesmo após a morte de Jesus, lá estava Maria Madalena ao lado do seu túmulo, sendo assim a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Mais uma vez vemos que a resposta de uma pessoa tocada pelo poder do amor de Jesus é a transformação de sua vida. Lembra quando nós citamos aqui, umas 2 semanas atrás, lá no vídeo da mulher samaritana? Pois então, assim, no momento mais doloroso e angustiante de Jesus, o momento de sua morte vicária, muitos o abandonaram. Seus discípulos se esconderam, mas as mulheres estavam perto da cruz. Assim nos relata João em seu evangelho, no capítulo 19, verso 25. Vamos lá, e diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, mulher de Clopas, Maria, e Maria Madalena. Ainda após a sua morte, as mulheres permaneceram ao lado do corpo de Jesus e só assim puderam saber onde José de Arimateia o tinha sepultado. Marcos conta isso brilhantemente, ele nos dá um detalhe importante. Lá em Marcos 15, do 44 a 47, diz assim: e Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito tempo que tinha morrido. Tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punha. Ai, como Maria amava o seu Senhor. Ela sabia tudo que ele havia feito por ela e o quanto a sua mão de poder a tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali jazia frio o corpo do seu Senhor. Entretanto, as mulheres o queriam dar honras em seu sepultamento. E assim nos conta o médico Lucas. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que vinham com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Isso está descrito em Lucas 23, 54 ao 56. Bom, tenho para mim que não passava na cabeça de Maria que uma ressurreição aconteceria. Ela foi ao sepulcro com a intenção de ungir o corpo e lhe dar dignidade após a sua morte. Mas o que se segue é um dos relatos mais maravilhosos que os meus olhos já puderam ler. João diz em seu evangelho, lá no capítulo 20, verso 1, assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Verso 2, correu, pois, e foi a Simão Pedro e a um outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Vamos lá para o verso 9, porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Verso 11, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria.
Ela, voltando-se, disse Rabone, que quer dizer mestre. Maria Madalena teve a honra de ser o primeiro ser humano a ver o Cristo ressuscitado. Bastou ele dizer o nome dela e ela o reconheceu, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Maria vislumbrou o maior acontecimento da história humana de camarote. E sim, a uma mulher foi dada a sublime missão de anunciar aos seus irmãos: o Cristo ressuscitou. Aleluia! Esse fato ninguém pode mudar. Esta honra ninguém jamais terá. O que nós podemos e devemos fazer é imitar Maria Madalena em seu amor profundo pelo seu Senhor, a ponto de o seguir até o fim. Porque isso sim está na Bíblia.